Boa noite a todos, então. Que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus. A gente vai iniciar o nosso trabalho da noite de hoje. Primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nossos amigos espirituais que sempre estão presentes na nossa casa, abençoando e iluminando os nossos trabalhos, abençoando e iluminando cada um de nós que aqui se encontra e aqueles que estão em suas casas assistindo a nossa gravação. Que todos nós possamos receber as bênçãos do nosso Pai, do nosso Mestre Jesus, atendendo às nossas necessidades, os nossos anseios, e que cada um possa levar um pouquinho dessa luz, dessa paz e dessas bênçãos para seus lares, compartilhando com seus familiares, animaizinhos que eventualmente tenham. Que a gente saia daqui melhor do que quando entramos na nossa casa na noite de hoje. Iniciando a nossa atividade com a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje fazer uma palestra diferente, ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O item 24 diz a verdadeira desgraça, uma mensagem do espírito Delphine de Girardin, em Paris, 1861. Todos falam da desgraça, todos a experimentaram e julgam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho-vos dizer que quase todos se enganam, pois a verdadeira desgraça não é de maneira alguma aquilo que os homens, ou seja, os desgraçados, supõem. Eles a veem na miséria, na lareira sem fogo, no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e o coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso e muitas outras coisas ainda chamam-se desgraça. Isso na linguagem humana, pois realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento no momento, que traz funestas consequências, não é na realidade mais desgraçado que aquele que inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. Assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida, porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer, a fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento,
confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa do destino. As provas credoras, mais impiedosas que a malta que vos acosta na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça. Aquela que surpreende a alma, enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça sob a verdadeira luz da verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então agireis como bravos soldados, que longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz que não oferece nem glória e nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória. Que importa àquele que tem fé no porvir deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste. Então, nessa mensagem, a gente vê vários exemplos de situações não tão boas que a gente vivencia no dia a dia, que nós, num primeiro momento, classificamos como desgraça, né, que é o título do texto, mas que se a gente analisar com calma, com tranquilidade, né, com a mente mais aberta, a gente vai ver que, às vezes, um mal que nos acontece, ele pode ter uma consequência boa. Um exemplo bem, às vezes drástico, mas que ilustra um pouco o que todos vivenciaram, né? Todos nós recentemente vivenciamos, que foi a pandemia da Covid. Tenho certeza que todos aqui conhecem ou perderam amigos, parentes, enfim, uma situação extremamente difícil, triste para a humanidade, porque o mundo parou diante da pandemia. O nosso centro aqui, por exemplo, a gente ficou 1 ano e meio com o centro fechado, né? Pagando aluguel aqui do imóvel, né, que abriga o Jefa, e a gente não conseguia, né, realizar as nossas atividades presenciais. Mas diante daquela desgraça que assolava o mundo e que comoveu todos nós, nosso centro, por exemplo, nós começamos a fazer atividades online. E através das nossas atividades online, muita gente conheceu o nosso centro, muita gente foi iluminada em suas casas. E quando a gente reabriu as portas, muita gente veio aqui, puxa, né, assisti a vocês online e agora estou aqui presencialmente, com o Animalzinha, no caso dos animais, no caso aqui das quintas-feiras, os nossos trabalhos de quinta-feira, voltados aos humanos. E assim, inúmeros outros centros também desenvolveram atividades, desenvolveram suas potencialidades diante de uma desgraça que assolou o mundo inteiro. Muita gente voltou-se para si mesmo, através da oração, conheceu a si próprio em casa, porque não podia ir num centro espírita, não podia ir numa igreja. Então, diante de uma desgraça global, quantas e quantas pessoas também foram beneficiadas? A gente só vê a situação trágica e triste que foi a perda de pessoas, de vidas, de amigos, de parentes, né? Eu perdi 2 amigos na pandemia, um deles, né, era praticamente um irmão para mim. E até hoje, esses dias foi aniversário dele, eu lembrando, falei, puxa vida, se ele estivesse aqui, né, estaríamos celebrando no seu aniversário, né, tirando sarro um do outro, enfim. Foi uma situação muito difícil para todo mundo que vivenciou. Mas muita coisa aconteceu em benefício da humanidade. Muitas potencialidades foram criadas diante de uma desgraça, diante de uma situação difícil pela qual todos nós passamos. E assim na nossa vida também. Às vezes, por um outro exemplo, às vezes a gente perde o emprego e fica triste, fica, né, abalado com aquela situação, e aí passa-se um tempo, a gente arruma um emprego melhor. E às vezes a gente estava preso naquela situação, preso naquela vida, porque a gente tinha, às vezes, receio e medo, né, de buscar algo novo, mas precisou a vida dar um chacoalhão na gente para a gente poder desenvolver outras potencialidades que nós temos. Então, tudo aquilo que acontece na nossa vida, de acordo com o que o Espiritismo nos ensina, é para o nosso bem maior.
É o nosso aprendizado, é o nosso momento. Num primeiro momento a gente não consegue ver dessa forma. A gente sempre vê só o momento presente, aquela situação presente, e a gente se revolta, a gente se volta contra Deus, acha que Deus está contra tudo e contra todos, inclusive com a gente. Mas a gente precisa ter esse olhar mais amplo, como nos diz aqui o texto. Diante de uma situação difícil, muitas vezes a gente cresce, a gente evolui, a gente dá aquele passo que a gente precisava e que muitas vezes a gente fica estacionado. Então, essa lição serve para nós que estamos aqui encarnados, para os irmãos desencarnados que também muitas vezes vêm aqui à nossa casa, vêm numa casa espírita e assistem às palestras e são trazidos para também se iluminarem, para refletirem sobre muitas vezes o que eles deixaram de fazer enquanto estavam encarnados e que agora eles têm a possibilidade de desenvolver habilidades que eles não tinham. Numa futura encarnação, por exemplo, né, já estão se preparando para isso. Então que a gente pare e analise diante de uma situação difícil, e todos nós passamos por situações difíceis, que a gente pare, reflita, peça ajuda a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que eles nos mostrem qual é a lição que eu preciso aprender diante desse momento difícil pelo qual estou passando. Antes da gente reclamar, antes da gente ficar falando, né, bobagens por aí, se revoltar, e isso cria uma energia extremamente negativa ao nosso redor, vamos analisar aquilo que está acontecendo. Qual é a lição que eu tenho que aprender diante disso? A lição que eu tiro diante de uma situação é diferente dela, dele, enfim. Cada um vai ter um aprendizado. A Covid, por exemplo, a pandemia, cada um tirou um aprendizado da pandemia. Tem muita gente que até hoje é extremamente revoltado porque perdeu um amigo, um parente, é compreensível. Mas mesmo pessoas que perderam familiares, amigos, diante da pandemia, hoje, passado aí, hoje estamos em 2025, 5 anos depois da pandemia, tem muita gente hoje que já para e analisa, puxa, foi um aprendizado duro, difícil, pessoas que às vezes ficaram hospitalizadas e conseguiram sobreviver. Quantos relatos a gente não vê de pessoas que começaram a valorizar mais a própria vida, a valorizar a família, porque durante a pandemia a gente não tinha a possibilidade de sequer dar um abraço, às vezes, no próprio familiar. E hoje, com essa possibilidade, que graças a Deus nós temos, quantas pessoas pararam e refletiram, puxa, eu preciso viver o momento de agora. Preciso viver esse momento, aproveitar cada instante. Toda semana a gente via lá aqueles números absurdos de pessoas morrendo. Tenho certeza que todo mundo aqui em algum momento ficou com medo de morrer ou de perder um amigo, um parente mais próximo. Eu, durante a pandemia, eu continuei trabalhando normalmente, saía de casa e saía com medo. Por mais que usasse máscara, por mais que tivesse todos os protocolos, né, que foram exigidos à época, mas a gente tinha medo. Um colega de trabalho que você brincava, que você estava ali conversando, às vezes você tinha medo de se aproximar da pessoa, porque vai saber se essa pessoa também tomou os devidos cuidados. Então, foram lições duras, difíceis, diante de uma situação que hoje a gente para e analisa. Foi difícil? Foi. Mas eu aprendi. Para aqueles que estão aqui hoje encarnados, conseguiram, né, passar por tudo aquilo, puxa, que lição que eu devo tirar de tudo aquilo? Valorizar a minha vida, valorizar as pequenas coisas da vida, valorizar um abraço, que muitas vezes a gente não podia fazer, não podia ter, valorizar a presença física das pessoas. Hoje, com a facilidade da internet, do celular, a gente às vezes não marca um encontro, um café com alguém. Hoje nós temos essa possibilidade. Durante a pandemia a gente não podia. Então hoje que nós temos essa possibilidade, que nós tivemos essa lição dura, vamos aproveitar o momento presente. Às vezes a gente vai numa festa, vai num restaurante, vai em algum lugar, a gente vê lá uma mesa, um monte de gente, cada um usando o seu celular, não aproveitando ali aquele momento, que é um momento único. Uma festa de família, Natal, Ano Novo, um aniversário, enfim, seja lá o que for, aproveitar aquele momento. Quando não estiver ali, aí a gente usa de novo o celular para conversar com outras pessoas. Mas se a gente está ali, reunido, diante de outras pessoas, vamos aproveitar aquele momento. Quando a gente vai enfrentar um luto, por exemplo, a perda, independente de pandemia, mas
o luto de um familiar, de um animalzinho. Aqui no nosso trabalho, aos domingos, o trabalho dos animais. Quantos relatos a gente já não ouviu de pessoas que perderam seus animaizinhos? E muitas vezes nós também passamos por aquilo e a gente tem condições de minimamente auxiliar aquela pessoa no sentido dela perceber que, puxa, o animalzinho teve o período de vida dele. Aquele ser humano, aquele parente, teve o seu período. Por um motivo ou outro, ele precisou voltar à casa do pai. E que a gente tenha essa paz no nosso coração. Que a gente não veja apenas aquele momento que a gente está vivendo como a pior desgraça do mundo. E normalmente nós fazemos isso. Quando a gente está passando por um momento difícil, a gente só vê aquele momento e a gente se acha a pessoa mais desgraçada do mundo. E quando a gente olha ao redor, a gente vê que não é tudo isso. É um momento que a gente precisa passar, que a gente precisa vencer? Sim. Mas quando nós temos fé no nosso Pai Celestial, no nosso Mestre Jesus, no nosso caso aqui dos animais, em Francisco de Assis, protetor de todos os seres da criação, a gente consegue pelo menos vivenciar uma situação com um pouco mais de calma. Cada um tem o seu momento, cada um lida de uma forma diferente com os momentos difíceis, mas com fé em Deus as coisas fluem um pouquinho melhor. É difícil, mas vai ser um pouquinho mais suave. O caminho vai ser mais suave quando a gente tem a fé em Deus e acreditar que os momentos difíceis passam. Como a chuva. Hoje choveu boa parte do dia agora. E no próprio texto aqui fala sobre a tempestade, que às vezes a gente vê, puxa, destruiu muitas coisas, mas a chuva serve também para limpar o ar, para melhorar o ar que respiramos. E às vezes a gente só vê as desgraças que a chuva causa. Alagamentos, claro, tudo isso é um problema, mas a gente não vê o outro lado da moeda. Aquela história do copo meio vazio, meio cheio, a gente só vê o lado meio vazio. A gente nunca vê o lado meio cheio do copo. Nós temos essa mania de sempre olhar para o lado pior das coisas. Às vezes a gente tem uma pessoa ao nosso lado, a pessoa tem lá os seus defeitos, mas ela também tem suas qualidades, mas a gente não enxerga as qualidades. A gente só vê o lado negativo da pessoa. Então acho que esse texto serve para a gente refletir um pouquinho sobre essas pequenas coisas do nosso dia a dia. Eu trouxe aqui também esse livro, eu gosto muito desse livro, chama Vivendo o Evangelho, que é do espírito André Luiz, o autor é Antônio Baduí Filho, um companheiro nosso, de outra casa espírita, uma vez nos indicou esse livro. Até hoje eu faço evangelho e uso esse livro também. Cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma mensagem correspondente nesse livro. Então eu li aqui o capítulo 5, item 24, e aqui eu vou ler o item correspondente ao Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro são 2 volumes. Nesse primeiro volume vai até a metade do Evangelho e o volume 2 é da metade para o fim. Então eu gosto muito desse livro, recomendo sempre esse livro. Esse livro foi indicado para mim e hoje eu indico ele, tem a venda aí pela internet, enfim. O item aqui chama Infelicidade Maior, que é correspondente então ao trecho que a gente leu aqui do Evangelho. Miséria, nudez, fome, abandono, orfandade, doença incurável, mutilação, paralisia, acidente grave, enfermidade dolorosa, lesão irreversível, mal-entendido, fracasso, desengano, problema insolúvel, guerra, incêndio, enchente, conflito familiar, perda de alguém querido. Ninguém pode negar que estas situações são verdadeiros infortúnios. Mas infelicidade maior é o distanciamento da realidade espiritual e a indiferença perante o próximo. Quando você imagina que é feliz e, no entanto, está apenas anestesiado pelo egoísmo. Então, vários itens aqui, várias situações que a gente já passou, que a gente pode passar, ou que a gente viu alguém passar, mas que por trás dessa situação difícil sempre tem algo positivo, sempre tem uma lição a gente aprender. E assim é na nossa vida. Todos nós estamos aqui errando, aprendendo, passando por momentos difíceis, afinal de contas estamos no mundo de provas e expiações, como o Espiritismo nos ensina, mas não significa que a gente tem que viver
eternamente no sofrimento. Temos momentos difíceis? Sim, mas se a gente for analisar, pesar na balança, nós temos muito mais alegrias, muito mais momentos felizes aqui na Terra e também quando voltarmos para o mundo espiritual. E que a gente volte para o mundo espiritual quando tivermos que voltar, e a gente não sabe se é hoje, amanhã, daqui a 10, 20, 30 anos, não importa, que a gente volte leve, que a gente volte com o sentimento de dever cumprido. Fiz tudo aquilo que era possível, tudo aquilo que estava ao meu alcance, venci os desafios, venci as batalhas do dia a dia, mas com o sentimento de dever cumprido. Por mais difícil que tenha sido a nossa vida, por mais difícil que esteja sendo o momento pelo qual nós estamos passando, que a gente tenha a plena confiança de que isso vai ser vencido, que nós vamos vencer esse momento e que a gente vai um dia retornar para o mundo espiritual e olhar para a nossa vida e olhar, puxa, passei por tanta coisa, quantos aprendizados, quanta coisa estou aprendendo, quanta coisa eu aprendi, quanta coisa ainda tenho a aprender, porque nós estamos aqui eternamente aprendendo. Nesta encarnação, numa próxima, nas anteriores, tivemos outros aprendizados, com os momentos difíceis e com os momentos felizes também. E muitas vezes, a gente brinca sempre, né, que as pessoas procuram normalmente o espiritismo pela dor. Quando a pessoa está passando por um momento difícil, é que a pessoa procura inicialmente uma casa espírita. Dificilmente alguém vem inicialmente num centro porque gosto do espiritismo, quero estudar o espiritismo. O primeiro passo que a pessoa vem é por conta de um momento difícil. Aí depois que as coisas começam a fluir, quando a gente começa, por exemplo, a fazer evangelho no lar, que a gente começa a harmonizar o nosso ambiente doméstico, aí a gente vê, puxa, aquele momento difícil pelo qual eu passei, que foi o pontapé inicial para mim procurar a minha espiritualidade, né? Naquele momento foi difícil, mas hoje consigo olhar para trás e ter a consciência tranquila, o espírito leve de que foi difícil, foi, mas eu venci. Então, essa é a lição. Para nós que estamos aqui encarnados, quem estiver aqui presencialmente no centro, os irmãos desencarnados que estiverem nos ouvindo, quem estiver nos assistindo pela internet também, que possa refletir um pouquinho sobre tudo isso. Então, essa era a mensagem da noite de hoje. Vamos agradecer então mais uma vez ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, a esses companheiros queridos que estiveram aqui conosco, iluminando e abençoando cada um de nós, iluminando e abençoando as nossas vidas, e que nesse momento a gente possa também mentalizar o nosso lar terreno, os nossos familiares, aqueles que estão lá à nossa espera, para que possam também receber um pouquinho dessa luz e dessa paz que esses amigos queridos nos ofereceram na noite de hoje. Essas bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós, que possamos levar para os nossos lares, compartilhar com aqueles que convivem conosco, no nosso ambiente doméstico, que também possamos compartilhar essas boas energias e vibrações com as pessoas do nosso convívio diário, nossos locais de trabalho, de estudo, nosso convívio social. Como diz a oração de São Francisco, que possamos, dentro das nossas possibilidades e limitações, sermos instrumentos da paz de Deus, aonde quer que a gente esteja. Que a gente possa levar a luz de Jesus aonde quer que a gente vá, com as pessoas que nós convivemos. Que possamos ser, como também dizia Francisco de Assis, o Evangelho vivo. Que as nossas atitudes sejam verdadeiramente o nosso Evangelho. E para isso contamos sempre com a ajuda imprescindível dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo de guarda, esse espírito amigo que acompanha a nossa jornada, que nos incentiva a fazer sempre o melhor, que ele esteja ao nosso lado sempre, nos orientando e nos mostrando o melhor caminho a seguir. Que esta casa de bênçãos e de luz esteja sempre aberta para auxiliar todos os irmãos encarnados e desencarnados, humanos e animais que aqui nos procuram. Que os mentores desta casa iluminem sempre os nossos trabalhos e a todos aqueles que aqui comparecem,
nas nossas atividades de quinta-feira, nas nossas atividades de domingo e também nas nossas atividades online. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus.